Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Swadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Om Jnana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namah Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Iti Namane Shri Krishna Lilakatane Sudaksham Audarya Madhurya Gunascha Yuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanantam Shirasanamami Tidandinam Bhakta Shiromani Cha Shri Krishna Padabja Jitai Kariji Chaitanya Lilamita Sarasaram Narayanantam Satatam Prapade Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Atimacha Charitraya Swashritanam Chapaline Jivaduke Sudartaya Shinama Premadayane Shiva Shavana Videvi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Daini Prabhave Namaha Madhurya Jala Premadhya Shirupanuga Bhaktidam Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Jinatarini Rupanuga Virodha Pasidhanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambhara Sambhodhe Padam Bujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Vibhava Bhumishkam Nideshta Sajana Priya Vaishnava Sarva Bhama Shri Jagannatayate Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Jayatam Suratopangor Mama Manda Mater Gati Matsavacha Padam Bhoja Radha Madana Mohana Divya Vrindaranya Kalpadrumadha Shrimad Ratnagara Simhasanasta Shri Shri Radha Shila Govinda Deva Prestani Virse Vyamanusmarami Shima Rasa Rasarambhi Vanshivata Tatastita Karshan Venu Swanai Gopi Gopinata Shri Istuna Om Vrindai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasa Krishna Bhakti Pradidevi Satya Vachai Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhakti Rupa Swarupakam Bhaktavatara Bhaktikyam Namami Bhakta Shaktikam
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasali Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Gurudev Bodha Kripa Kori. Gurudev Bodha Kripa Kori. Bodhavana Maje. Bodha Media Chasta. Gurudev Bodha Kripa Kori. Bodhavana Maje. Bodha Media Chasta. Agadila More. He Braje Bosi Harinama Korogana Agadila More He Braje Bosi Harinama Korogana Gurudev Bodha Kripa Kori Bodhavana Maje Bodha Media Chasta Gurudev Bodha Kripa Kori Bodhavana Maje Bodha Media Chasta Kintu Kabe Prabhu Yogyataya Pibe Edasiri Doya Kori Kintu Kabe Prabhu Yogyataya Pibe Edasi doya kori Chitasti rahave Sakala sahibo Chitasti rahave Sakala sahibo Ekante bojivo hai Gurudev Bodha Kripa Kori Bodhavana Maje Bodha Media Chastan Gurudev Bodha Kripa Kori Bodhavana Maje Bodha Media Chasta Shaisharva Jovana Jada Sukha Sange Abhyasa Holo Manda Shaisharva Jovane Jada Sukha Sange Abhyasa Holo Manda Nija Karma Doshe Edeha Hoilo Nija Karma Doshe Edeho Hoilo Vajanera Pratibandha Vajanera Pratibandha Gurudev Bodha Kripa Kori Bodhavana Maje Bodha Media Chastan Gurudev Bodha Kripa Kori Bodhavana Maje Bodha Media Chasta Vadaki Ekona Pancharoge Hata Kemuni Bhaji Bobolo Vadaki Ekona Pancharoge Hata Kemuni Bhaji Bobolo Kandiya Kandiya Tumara Charane Kandiya Kandiya Tumara Charane Pujiyache Suviva Pujiyache Suviva Gurudev Bodha Kripa Kori Bodhavana Maje Bodha Media Chastan Gurudev Bodha Kripa Kori Bodhavana Maje Bodha Media Chastan Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Shila Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva. Então essa canção de Srila Bhaktivinoda Thakur, como só ele consegue fazer, revela segredos muito importantes de Bhajana. Bhajana Rahasya, em que ele tem
famoso texto sagrado chamado Bhajana Rahasya. Ele próprio revela os segredos, do seu próprio Bhajana para toda aquela alma afortunada que abriu o seu texto sagrado e o lê, especialmente se o lê com os comentários de Srila Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj, nosso querido Gurudeva. Então ele está dizendo aqui que Gurudeva muito misericordiosamente me trouxe para Godruma nas florestas de Goda, Godruma Dvipa, uma das 9 ilhas, mandando-me morar no reino sagrado de Braj e cantar Harinama. Então Gurudeva traz o seu discípulo para a terra de Mahaprabhu e ele dá 2 ordens para esse discípulo, que ele mora em Braj e que ele cante Harinama. Bodha Kripa Kone, ele misericordiosamente deu sua Kripa, Gurudeva, e ele fala Goda Vanamadi, vá para as florestas de Golda, da Bengala, especificamente nesse lugar lindíssimo chamado Godruma Dvipa, onde praticamente todo o Jaivadharma se passa. Godumedi Achastana, Stana, fique lá em Godrum. Agra de Lamore, ei Braj, você, seja um habitante de Braj e cante Harinama Korogana, cante sempre Harinama. Então, como Srila Gurudeva fala que se você adora Mahaprabhu, às margens da Ganga Maí, se você adora Mahaprabhu fazendo seu bhajan contigo, mesmo que apenas mentalmente em Godruma Dvipa, você mergulha na Ganga Devi e você vai sair na Jamuna Devi. Você mergulha de um lado e sai do outro e você está exatamente no mesmo lugar. Porque Navadvip Dham se chama Shri Gupta Vrindavan. Não existe diferença alguma. Existem diferentes sabores. O sabor de Navadvip, Mahaprabhu, e o sabor de Vrindavana, Krishna. O sabor de Navadvip é Mahaprabhu saboreando os passatempos de Krishna e ensinando todos os seus seguidores a saborear os passatempos de Krishna. Então, assim, é um segredo muito importante que Srila Bhaktivinoda Thakur está revelando aqui. Ele fala, mas quando, ó meu mestre, o Senhor misericordiosamente dará a este servo seu a qualificação para cumprir essa ordem? Porque uma coisa é o Guru dar a ordem, outra coisa é o discípulo cumpri-la. Então, quando isso acontecer, minha mente estará em paz. Conseguirei suportar todas as dificuldades e servirei a Shri Hari com o foco unidirecionado. A gente vê o exemplo na Lila de Srila Prabhupada, por exemplo, que para ele cumprir a ordem de seu Gurudeva, ele começou depois dos 60 anos, quando ele começou como Vanaprastha. Ele começou a publicar a revista Back to Godhead, e alguns contemporâneos de Srila Prabhupada das décadas de 50, 60 na Índia revelam como Srila Prabhupada, ele saía, depois de tomar sannyas, ele saía pelas ruas de Vrindavana, mas ele não pedia Madhukari como os outros renunciados. O Madhukari que ele pedia, as doações que ele pedia, era de papel e caneta, ou lápis, porque ele estava absorto escrevendo os seus chamados significados de Bhaktivedanta. Então, Srila Prabhupada está dando um exemplo de como, uma vez que você tem a sinceridade no coração, pode haver muitos obstáculos, mas você deve ter fixo na sua mente o desejo de satisfazer a ordem que seu Gurudeva te deu. O que seu Gurudeva pediu para você? Uma vez eu estava com isso na minha cabeça, assim, que seva eu devo prestar para meu Gurudeva, para meu Shiksha Gurudeva, para meu Diksha Gurudeva? Aí eu estava na Índia com um sadhu chamado Akinchana Bhaktivedanta Akinchana Maharaj, um Vaishnava puro. E eu cheguei para ele e falei assim, estou um pouco ansioso, ó sadhu, querendo me aproximar de meu Shiksha Guru e perguntar a ele assim, o que eu devo fazer, que seva eu devo fazer.
E aí então Srila Akintina Maharaj, muito assim astutamente, assim, mas ele já te disse que você deve fazer. Ele disse para todos os discípulos o que os discípulos devem fazer. E eu olhei para ele assim, espantado. Ah, sim, já disse? Sim. Aí ele falou, Gurudev Bodha Kripakoi, Bodha Vanamadi, Bodha Imediatastana. Agadila More e Gajabose Harinama Koravana. Gurudeva da Harinama Diksha. Então o que você deve fazer é você, seguindo a ordem de Gurudeva, você cantar o santo nome, cantar seus Diksha Mantras. E por você cantar seu santo nome Diksha Mantra, os seus Diksha Mantras, assim, como que num passe de mágica, Gurudeva vai te orientar para o seva que você deve fazer. Mas se você não está cantando o Hare Krishna, se você não está cantando seus Diksha Mantras, se por algum conceito maluco você não canta Hare Krishna, então como Gurudeva vai te mostrar o seu seva? Então, muito importante essa canção. Indulging in mundane pleasures, Saishava Giovanni Jabasuka Sangi Abhyasa Holyman. Mergulhado em prazeres mundanos na infância e na juventude, cultivei um monte de maus hábitos. Pelas reações a esses atos pecaminosos, o meu próprio corpo se tornou um obstáculo a que eu faça bhajan. O meu corpo, a minha mente, meu corpo é formado pelos 5 elementos grosseiros, terra, fogo, água, ar e éter, e pelos elementos sutis. Então, por eu acostumar a minha mente, ou por eu trazer, ou manter o costume que eu já trago como alma condicionada de vidas e vidas anteriores, de buscar o prazer dos sentidos, eu cultivei um monte de maus hábitos, anatas. Saishava Giovanni Jada Sukha Sangi Abhyasa Holyamanda. Jada Sukha Sangi. Jada, procurando a felicidade na matéria inerte, nesse mundo material, nesse mundo de aparências. Vada ki ekona pancharogi hata kemaneba jivavala kandiya kandiya tomaracharani podiati suviva. Agora na idade avançada, aflito, assim, acometido por doenças dos 5 sentidos, pancharogi hata. Como posso fazer bhajan? Ó mestre, choro amargamente, com muita ansiedade, caindo a seus pés de lótus. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur está contando a história da alma condicionada muito afortunada, que por um lado se refugia nos pés de lótus do seu Guru, mas por outro lado reconhece todos os obstáculos que ela tem que enfrentar, todos os impulsos, todos os vegans, como Srila Rupa Goswami fala, que ela precisa superar para ela poder realmente praticar Bhakti, Guru Bhakti. Porque sem Guru Bhakti não tem Gora Bhakti, não tem Krishna Bhakti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Jai Giriraj Maharaj, Jai Radha Gopinath, Jai Srila Prabhupada Patitapanka, Jai Srila Gurudeva Patitapanka, Jai Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye, Krishna Krishna Bhattaya Tadvataya Namo Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Janabhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swaparantikam. Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa de Figura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Vyaparada Lakshai Shiptasta Kamadi Taranga Madhe Kripamaitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gati Nakari. Jai Shri Radhe. Então gostaria de primeiro pedir desculpas para aqueles de vocês que assistem os estudos da manhã, porque hoje deu uma pane total na internet, uma lentidão e uma não entrada no Hridaya Mandir. Né? Então assim, é pela graça de Guru e Goranga que nós fazemos qualquer coisa, ou não fazemos. Né? Então, mas pela graça de Guru e Goranga nós estamos aqui novamente, e hoje é o dia que nós procuramos juntos conhecer as glórias da Bhagavad Gita, né? Srimad Bhagavad Gita. E eu preparei aqui, queria compartilhar com vocês até o verso 47, porque o segundo capítulo é um capítulo muito suculento. Eu preparei, vamos ver aqui. O segundo capítulo, o raio-x do segundo capítulo. Né? Deixa eu até pegar aqui. Não, tá aqui também no arquivo. Então o segundo capítulo chama-se Sankhya Yoga, que é a forma de nós nos aproximarmos de Krishna, isso é Yoga, através do estudo analítico da matéria e do espírito. E também esse capítulo Sankhya Yoga, nesse capítulo Krishna vai dar um resumo de tudo que ele vai falar posteriormente para Arjuna, né? E ele começa com Sanjaya falando para Dhritarashtra no palácio como Krishna se dirige a Arjuna e fala para ele, fala para ele assim: mas como é que é isso? O que está acontecendo com você? Né? Por que você está nessa situação, ó Arjuna? E aí Krishna continua falando no verso 2, perguntando qual é a causa da ilusão de Arjuna. Naquele momento crítico, a batalha vai começar. Por que de repente ele se vê, ele fica tomado pela ilusão? Por que Arjuna fica tomado pela ilusão? E aí Krishna diz que isso não condiz com o ariano. O ariano é o ser humano que conhece Dharma, que sabe o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Então, e Krishna fala para ele que essa atitude, se deixar levar pela ilusão, não condiz com o ariano, pois não fomentará sua reputação, nem o conduzirá a Swarga Loka. Porque é sempre bom lembrar que Arjuna e Krishna estão em Kurukshetra, onde Maharaj Kuru, muitos anos antes, havia realizado o sacrifício e obtivera de Indradeva a bênção de quem quer que morresse naquele campo, aquele Dharma Kshetra, aquele campo da religiosidade, do Dharma. Quem quer que morresse ali seria elevado a Swarga Loka, aos planetas celestiais. Então, havendo uma guerra ali, o que pode acontecer? O que Krishna está ensinando de novo, né, para Arjuna. Uma coisa que pode acontecer é Arjuna sair vitorioso, e aí a reputação dele como Kshatriya se tornar mais perceptível ainda para
para a sociedade. E a outra coisa que pode acontecer é ele ser morto em batalha e automaticamente ele ser levado à sombra. Por isso o Krishna fala, deixa de covardia, abandone essa vil fraqueza do coração e levante-se. Mas Arjuna, ele está muito atarantado, está muito confuso, e nos versos 4, 5 e 6 ele dá mais argumentos para não lutar. Ele já deu todos os argumentos do verso 28 a 45, todos aqueles argumentos do primeiro capítulo, e ele continua batendo na mesma tecla, e ele fica tão confuso que no verso 7, que é um verso importantíssimo, ele se rende a Krishna e ele se diz, deixa eu pegar aqui, ele se coloca na posição de discípulo. É um momento glorioso de diálogo, porque assim como todo bom discípulo, ele reconhece que por si mesmo, por sua própria conta, ele não vai conseguir sair dessa situação, É exatamente esse tipo de condição que favorece a que alguém se torne discípulo de um mestre espiritual fidedigno, Na verdade são 4 condições que Krishna vai explicar para Arjuna mais tarde. Depois que Arjuna fala para ele, Karpanya Doshopahata Swabhava Prichami Tvam Dharma Samudachitaha Yashayasyan Nishtitam Bruhitam Me Shishasteham Shadimam Tvam Prapanam. Quando ele fala assim, que ele está dominado pela covardia e que ele está desconcertado quanto ao seu dharma. Ele é kshatriya, mas ele está confuso, qual deve ser o meu dharma? E assim ele perdeu o seu heroísmo natural, seu sentido de sua coragem, o seu valor de coragem. E aí nesse estado ele está dizendo para Krishna, ele suplica a Krishna que lhe diga o que é melhor para ele. E assim ele se faz discípulo rendido, uma alma entregue e rendida aos pés de lótus de Krishna, e pede a Krishna, ele fala no último verso, Shishasteham Shadimam Tvam Prapanam. Shishasteham Shadimam Tvam Prapanam. Cadê? Shadi significa instruir, me dê Shiksha, ó Krishna. Então esse verso é um marco na Gita. Mas mesmo assim, depois de se render, mesmo dizendo aqui, como no comentário de Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur, ele diz, agora sou seu discípulo e daqui para frente, doravante, eu não refutarei suas declarações desnecessariamente. Mas mesmo assim, porque ele está tomado por um sentido de compaixão, um pesar, e varrido pela covardia, por várias situações confusas, ele continua nos próximos versos 4, 5 e 6, ele continua argumentando para não lutar. Mesmo que eu tivesse sobre a terra um reino inigualável e próspero, com soberania inclusive sobre os semideuses, não vejo como poderia tirar de mim este pesar que seca meus sentidos. Então isso ele fala no verso 8, nos versos 4, 5 e 6 ele também dá argumentos para anotar, no verso 8 ele também dá, e ele fecha no verso 9 falando esse famoso verso Evam, que Sanjaya introduz a Dhritarashtra, Nayotya iti Govindam Uktva Tushnim Babhuvaha. Nayotya
Nayotye, eu não lutarei. Babuvaha, Iti Govindam, ó Govindam, eu não lutarei. E assim ele fica completamente murcho diante de Krishna, né? Então esse é o 9º verso. Aí Sanjaya, antes de Krishna começar a falar, ele está sempre fazendo a sua interferência, pontuando a conversa de Krishna e Arjuna e repetindo exatamente o que Krishna fala para Arjuna no Kurukshetra. E ele anuncia que agora Krishna, com um sorriso nos lábios, ali no meio dos dois exércitos, Senayor Ubayor Madhya, no meio, né? Ali ele fala o seguinte. Então aqui Sanjaya está abrindo o verso 11º, que é quando Krishna inaugura a sua Shiksha, né? Então já se passou todo o primeiro capítulo, os 10 primeiros versos do segundo, né? E aí tem esse verso, esse shloka número 11, que é muito famoso também, que ele fala: Asotyam amvasotyastvam pragyavadams chabashase gatasum agatasumscha nanushochanti panditaha. Ele está dizendo, né, que você está falando palavras sábias, mas se lamenta por aquilo que não é digno de lamentação. E aí Krishna diz: o Pandita, o sábio, não se lamenta nem pelos vivos, nem pelos mortos. Então Krishna, porque está conversando com esse kshatriya chamado Arjuna, ele sempre está fazendo uma referência àquilo que pode tocar a mentalidade do próprio Arjuna. Okay? Então ele está falando sobre Kshatriya Dharma. Ele está insinuando Kshatriya Dharma, por um lado dizendo que ele está falando palavras sábias, porque ele está dando argumentos que estão nos Vedas, né? Mas ele está usando essas palavras sábias para se lamentar pelo que não é digno de lamentação. Da mesma forma que mais tarde ele vai dizer para Arjuna que muitas pessoas usam os ensinamentos floridos do Triveda, né? Dos Vedas, que falam basicamente sobre os modos da natureza. Eles estão usando toda essa linguagem florida para ficar mais atrelado ao mundo material e não a superar os 3 gunas, a tirar o maior proveito dos 2 gunas superiores, Rajaguna e Sattva-guna, né? Então, primeiro Krishna chama a atenção, agora ele está diante de um discípulo, né? Então está chamando a atenção do seu discípulo. E ele, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Então tá dando para acompanhar todo mundo? Todo mundo aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ô Prabhuji, só uma informação. O senhor falou sobre Triveda. Os Vedas originais são 4, tem algum a ver com eles também? Porque desses 3 Vedas, dentre esses 4 Vedas, 3 tratam dos modos da paixão, bondade e ignorância. Você tem os Vedas que são transcendentes, né? Como o Srila Gurudeva explica numa palestra que ele deu, ele fala sobre os Brahmana Veda e o Upanishad Veda, né? Que o Brahmana Veda é a porção da literatura védica, do conhecimento védico, que ensina basicamente Karma Kanda, tá? Mas também existe a porção do conhecimento védico que ensina a Upasana Kanda,
né? Ou Bhakti Kanda, o caminho da devoção, que são os você também pode se referir a eles como Bhakti Shastras, os conhecimentos sobre o caminho supremo de Bhakti. Mas Krishna, eu não me lembro agora se ainda no 2º capítulo, você se lembra que ele fala Traiguna Vishaya Veda, é do 1º capítulo? Não sei se o que eu falei para você esclareceu, mas peraí. Você se lembra desse verso? Traiguna. Estou procurando aqui também. Não sei que são os versos citados. Traigunya Vishaya Veda. É o capítulo 2 também, verso 45. Verso importantésimo. Ele está falando aqui, ó, Traigunya Vishaya Veda. Nistraigunyo Bhavarjuna Nidwando Nitya Satasto Niryoga Kshema Atmavan. Ele está falando assim: ó Arjuna, supera as modalidades, os modos da natureza material descritos nos Vedas e se estabeleça em Nirguna Tattva. Liberte-se de todas as dualidades, acho que caiu a ligação, como honra e desonra, e despreocupado da aquisição e da preservação. Não se preocupa com adquirir, né, Rajaguna, e preservação, Sattva-guna. Situe-se na existência espiritual, ajudado pela inteligência que eu te concedo. Niryoga Kshema, desapegado da tendência a adquirir coisas. E Atmavan, você precisa, Arjuna, você é um kshatriya, você vai participar da guerra, mas você tem que participar da guerra como Atmavan, aquele que está posicionado no patamar da alma, né? Você está posicionado no patamar da alma. Como, por exemplo, voltamos a dar o exemplo do nosso querido Srila Prabhupada. Ele, por quantas décadas, ele não foi um farmacêutico, um perito em Ayurveda, e ele fazia lá os seus ungüentos D, né, a família D, né? Então um dos remédios que ele fazia era um ungüento, uma panaceia chamada ungüento D, uma pomada. Então ele estava o tempo todo trabalhando para manter a família, né? Externamente quem olhava via Prabhupada nessa atividade, mas internamente Prabhupada estava sempre com essa atitude. Prabhupada sempre esteve e sempre estará situado no patamar da alma. Então, tanto que quando ele chegava em casa, se ele não estava na companhia dos seus irmãos espirituais queridos, com quem ele teve um relacionamento longevo, especialmente Srila Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj e Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, que eram hóspedes corriqueiros na casa de Srila Prabhupada, ou em qualquer lugar que Srila Prabhupada estivesse, em Allahabad, em Jhansi, em qualquer lugar, esses Vaishnavas, esses sannyasis apareciam, e Srila Prabhupada organizava os programas para ele e também dava Harikatha, né? Então Prabhupada está ele dá o exemplo de uma lila muito complexa e muito doce também, né? Porque ele demonstra uma humildade a toda prova. Ele demonstra a humildade que Arjuna precisa, nesse caso estando confuso, Arjuna precisa desenvolver essa humildade, com ele próprio assinala, mas não consegue seguir.
Ele diz, não, a partir de agora que eu me rendo a você como seu discípulo, eu não vou fazer declarações desnecessárias. Então esse é um ensinamento muito importante, né? Um ensinamento importantíssimo, né? Deu para entender? Perfeito, esse verso aí que o senhor invocou. É realmente muito importante. Se você considerar os Vedas, o Gurudev explica que o primeiro Veda chama-se Atharva Veda. Aí depois, em 2 momentos isso acontece. Então, um dos momentos é quando o Vyasadeva, ele é a encarnação literária de Krishna. Então, o Atharva Veda, ele subdivide em sessões para facilitar o entendimento das pessoas, né? Então, dessas sessões, aí tem o Rig Veda, Yajur Veda e o Sama Veda, né? Além do Atharva Veda, que de novo faz parte da subdivisão. Então, o Gurudev explica claramente que quando o Vyasadeva faz isso, ele está contemplando ou está satisfazendo a necessidade de todas as categorias de seres humanos. Srila Gurudeva explica algo, o Prabhupada também explica isso. Ele explica assim, que o Vaishnava, o Brahmana Vaishnava, ele é tão importante que até ensinar a ser mundano, ele ensina, né? Como você tem os 6 darshanas, que pode ser um assunto para a gente estudar em outro momento, né? São as 6 filosofias, tirando o 7º darshan, que é o Vedanta Sutra, que vai tratar de Bhakti, né? Mas os 6 darshans incluem o Yoga Sutra de Patanjali, Karma Mimamsa, né? O Nyaya, a lógica. Então, Srila Gurudeva, Srila Prabhupada, os nossos acharyas explicam que esses caminhos, eles estão previstos nos Vedas, mas eles não são caminhos que, vamos dizer assim, que levam a Bhakti. Você precisa se libertar do resultado desses caminhos para você finalmente entender, para você aceitar a Bhakti no seu coração. Mas cada um desses caminhos é promulgado, é proposto por um sadhu, por um rishi, um muni, né? Então eles estão aí com isso você percebe a misericórdia de Krishna, né? Porque Krishna é tão misericordioso. Ele tem um verso que resume assim o espectro pleno da misericórdia de Krishna, que é aquele verso que todos vocês devem conhecer, né? Nitya Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Jovidadhati Kaman. Esse verso, ele traz a chave do segredo da nossa relação com Krishna e com Gurudeva, que é o nosso Krishna, né? Gurudeva é o nosso Krishna, é o Krishna com o qual nós podemos conversar, que ouve as nossas, como aqui, né? Krishna é amigo de Arjuna, mas de repente Krishna se torna guru de Arjuna, e aí ele vai orientar Arjuna como ele não o faria se fosse amigo de Krishna, de Arjuna, né? Então é algo muito sutil, né? Mas esse verso Nitya Nityanam Chetanam Chetananam Ekubahunam Jovidadhati Kaman está colocando Krishna na sua posição. Ele é o ser supremo, eterno, maravilhoso, do qual todos os Nityanam, todos os outros seres não supremos, eternos e maravilhosos emanam. E ele é Ekubahunam, ele é o singular. Ele é aquele que é incomparável, insuperável. Ele é Eko, um só. Bahunam. Mas nós somos inúmeros, ilimitados. E o que ele faz por ele ser Ekaha, e ele ser a fonte da manifestação de todos os avataras, de todas as divas, de todas as shaktis? O que ele faz por nós? Jovidadhati Kaman.
Ele satisfaz o desejo de todos os seres vivos, em qualquer que seja a posição em que esses seres vivos estejam. E ele... Estou no meio de um programa, desculpa. Desculpa você. Então, ele satisfaz o desejo de todo ser vivo. Né? Então, assim, como nós vamos ver, que eu queria ler para vocês, que eu acho assim, um aspecto muito importante da Gita do nosso amado Srila Gurudeva. Até deixei aqui, peraí. Não, é o outro. Gita 2. Deixa eu ver se é esse. Ainda é o segundo capítulo, verso 5. Antes de Arjuna se colocar na posição de discípulo de Krishna, ele fala esse verso assim: melhor seria eu mendigar para ganhar a vida neste mundo do que matar a personalidade da grandeza dos meus gurus, especialmente Bhishma Deva. Apesar de motivados pelo lucro material, eles continuam sendo meus superiores. Qualquer prazer mundano que eu conquistasse após matá-los, com certeza estaria manchado de sangue. É assim, um discurso fantástico, né? Mas aí Gurudeva, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur e Gurudeva vão falar da posição muito especial de Vishwadeva. Nós sabemos que ele é um dos 12 Mahajanas, né? Ele, Prahlada Maharaj, Shivaji, Shukadeva Goswami, Janaka Maharaj, né? Eles são, né, Mahajanas, Mahajanadina Gatasapanta. Eles são aqueles aquelas grandes autoridades védicas cujos passos nós podemos seguir sem pestanejar. Mas aí as pessoas questionam sempre: mas como é isso que Bhishmadeva aceitou lutar do lado de Duryodhana, que é um Amsha, uma expansão, uma porção de Kali Maharaj, né? O representante máximo da era. Aí assim, eu acho que eu vou pedir licença para vocês para ler esse comentário, que é fantástico. Também vou pedir licença para não ler hoje a essência da Gita por causa desse comentário. Eis o que Arjuna diz a Krishna: se você me pergunta como ganharia a vida quando não é meu desejo assumir o reino, respondo-lhe ser melhor eu comer alimentos conseguidos mendigando, ato condenável para os kshatriyas, do que matar meus gurus. Olha que forte, hein? Mesmo que me difamem neste mundo em virtude desta atitude, não cairei vítima do inauspicioso. Imagina você falar isso na frente de Krishna. Tem que ser... Primeiro tem que ser um ariano, né? Domina Dharma, conhecimento de Artha, de como é que é Dharma, Artha, Kama e Moksha. E ele continua falando para Krishna: não tem cabimento abandonar meus gurus só porque eles resolveram seguir o orgulhoso e adármico Duryodhana, ao qual falta a faculdade de discriminar entre o que é justo e o que não é. Se você diz ser recomendado no Dharma Shastra rejeitar o guru caso este seja orgulhoso, incapaz de discernir entre atos bons e maus e envolvido com abominações, como resposta lhe digo Mahanubhavan. Olha só, porque Krishna está insinuando que aqueles gurus que estão ali devem ser abandonados, mas Arjuna está usando essa expressão Mahanubhavan. Onde será possível encontrar esses defeitos em personalidade do calibre de Bhishma e Dronacharya, que venceram a luxúria, o tempo e assim por diante? Que forte, hein? Além disso, pode-se argumentar que, embora alguém viva como servo de sua riqueza, a riqueza não é serva de ninguém. Pode-se argumentar que, embora alguém viva como servo de sua riqueza, a riqueza não é serva de ninguém. O que agora
Arjuna vai citar uma coisa que Bhishma falou para Yudhishthira. Ó Maharaj, é verdade que estou amarrado pela riqueza dos Kauravas? Ele confessa. Né? Ele está lá porque ele quer se beneficiar das benesses, dos benefícios dos Kauravas. Aí Arjuna continua dizendo, e ele é humilde, ele confessa. Mas agora vamos ver o que Arjuna e o que Gurudeva vai falar. Sendo assim, se você diz que a reputação dele como Mahanubhavan, pessoa eminente, já está arruinada pela expressão Arthakami, alguém desejoso de riqueza, eu devo replicar, sim, é verdade. Todavia, se eu os matar, só sentirei aflição. É por esse motivo que uso a expressão Arthakaman, desejoso de riqueza. Como logarei desfrutar dos objetos do sentido se matar os Kauravas? Todos eles estão cobiçosos por riqueza, sabendo que semelhante prazer virá manchado de sangue. Em outras palavras, a despeito de sua cobiça por riqueza, eles sempre serão meus gurus. Virarei um traidor ao matá-los, e qualquer prazer resultante estará adulterado por feitos pecaminosos. Aí Gurudeva, isso aqui é o comentário de Srila Vishwanath Thakur. Agora Gurudeva, olha como ele começa o dele. Como que desatento às palavras de Krishna, por estar tomado pela aflição e ilusão, Arjuna afirma mais uma vez, ao meu ver, é por demais inauspicioso e pecaminoso matar meus gurus, Dronacharya, Kripacharya e meu tão adorável avô Bhishma, para não falar de meus próprios familiares presentes diante de mim nesta disposição militar, em nome apenas deste insignificante reino material? Aí ele continua, né? Ele cita versos famosos, né, como do Kuma Purana, quem ensina os Vedas, o pai, o irmão mais velho, o rei, o tio materno, o sogro, o protetor, os avós maternos, os avós paternos, os parentes e os idosos, todos esses são considerados nossos gurus. Essa é a cultura védica, né? Quem ensina Veda, né? Gurudeva, Sadhu. Quem ensina Veda? Veda Shastra, né? Como hoje eu estava lendo Srila Param Gurudeva explicando que existem dois tipos de sadhus, duas categorias de sadhu, Bhakta sadhu e Shastriya sadhu, né? Bhagavat sadhu e Shastriya sadhu. Um é o Bhakta, né? Como por exemplo nós temos a bênção de sadhus que visitam. Agora nós temos a visita de um sadhu que vai estar aqui em São Paulo, esteve no Rio, né? Srila Bhakti Kamala Govinda Maharaj, né? Então ensina sadhu. Então esse é um tipo de sadhu, e outro tipo é Shastriya sadhu, os textos sagrados, né? Como Gita. Tudo isso que nós estamos fazendo agora é fruto da manifestação da Gita, que é a personificação da filosofia de Krishna, né? É uma personalidade divina. Então quem ensina os Vedas, o pai, o irmão mais velho, o rei, o tio materno, o sogro, o protetor, o kshatriya, os avós maternos, os avós paternos, os parentes e os idosos, todos esses são considerados nossos gurus. Como Krishna e Baladev, quando Nanda Baba chegava em casa do pastoreio, ele vinha, Krishna trazia o chinelo na cabeça, trazia alguma coisa, perguntava se o pai queria água, né? Respeitando as pessoas mais velhas, os pais, enfim, assim por diante. Então agora vamos ver aqui a situação especificamente a situação de Bhishma. O avô Bhishma, filho do rei Santanu e Ganga Devi, foi um celibatário vitalício. Segundo Srimad Bhagavatam, ele era Bhakta de Shri Krishna, mantinha os sentidos sob controle e fizera a volta de sempre falar a verdade. Era ainda cavalheiresco ao extremo, generoso e conhecedor da verdade absoluta. Mesmo a morte sujeitava-se ao controle deste, que se destaca entre os 12 Mahajanas. Então ele é muito querido de Krishna. Ele é um Gyani Bhakta. Tudo que ele faz é apenas para o prazer de Krishna.
Ele disse para Yudhishthira: que posso fazer? Bhishmadeva disse: vejo-me obrigado a guerrear do lado dos Kauravas, apesar de não ser este o meu desejo, em virtude de meu pleno compromisso com a riqueza, o salário deles. Mas lhe dou esta bênção: você sairá vitorioso na batalha. Olha só que lindo, né? Bhishmadeva. Mesmo nesse contexto aparente, mesmo que nesse contexto aparente ser cobiçoso por riqueza e depender dos outros, de fato o avô Bhishma é o senhor de seus sentidos e sumamente independente. Por isso, a fim de glorificá-lo neste shloka, Shuddha Saraswati Devi usa a combinação dos dois vocábulos Ri e Mahanubhavan para formar a palavra Rimahanubhavan. Rima indica gelo ou neve. Aquilo que destrói o gelo chama-se Rimaha, o sol ou fogo, e Anubhavam significa que tem a capacidade. Logo, quem é poderoso ao extremo, como o sol ou fogo, é Rimahanubhavan. Os sempre puros e poderosos, sol e fogo, têm o poder de reduzir a cinza todos os objetos impuros sem se contaminarem. De modo semelhante, Bhishma é Rimahanubhavan. E o Bhagavatam diz que o fogo pode queimar todos os objetos puros e impuros, sendo por isso conhecido como Sarvabhuk, aquilo que tudo consome sem ficar impuro. O sol, ele evapora a urina impura dos animais e a urina pura da vaca, né? E analogamente, mesmo parecendo transgredir os princípios ou etiqueta de Dharma, uma pessoa pura e poderosa mantém-se inteiramente livre de todos os defeitos, como naquele exemplo de Vanshivadana Das Babaji, Mahashaya. Os discípulos de Srila Bhaktivedanta chegaram para ele e falaram assim: Gurudeva, o senhor diz que ele é um Mahabhagavat, mas em volta do cuti dele está cheio de espinho de peixe, ele deve estar comendo peixe. Aí Srila Bhaktivedanta Prabhupada falou assim: vocês realmente não conseguem entender nada. Esse Babaji, ele é um Mahabhagavat, ele é completamente transcendental. Mesmo que ele cismasse de comer peixe, ele ia purificar as entidades vivas, peixes que estão ali, e o corpo dele não vai se contaminar de forma alguma. E como é que a gente pode entender isso? Aí Gurudeva continua dizendo aqui: talvez alguém diga que o poderoso Bhishma não cometeu injustiça alguma ao ficar do lado dos Kauravas e lutar contra os Pandavas. Talvez, no entanto, alguém pergunte como o Parama Bhakta de Krishna, esse grande Bhakta, ousou perfurar o corpo de seu senhor adorável com flechas afiadas? Ele lançou flechas contra o corpo de Krishna. Acaso isso é sintoma de Bhakti? Aí Gurudeva dá uma resposta. A gente vai começar a ler agora e eu vou pedir para vocês me lembrarem no próximo encontro. A resposta, ela se subdivide em seis, acho que são seis temas. Primeiro, para enfeitiçar os Asuras, Shri Krishna fez com que seu grande devoto Mahadeva Shankar Shivaji pregasse Mayavada, que não passa de budismo encoberto e contrário aos princípios dos Vedas. Do ponto de vista externo, isto não parece ser Bhakti, mas do ponto de vista transcendental, é Bhakti sim, porque Mahadeva apenas cumpriu a ordem de Bhagavan para atrair os Asuras. Krishna, como Bhakta Vatsalya, ele queria ter certeza que os Bhaktas não iam ser incomodados com aqueles Mayavadis chatos, que ficam tentando dissuadir as pessoas de esquecer a forma pessoal de Krishna, de aceitar que tudo é ilusão, que o mundo inteiro é ilusão, que Krishna é ilusão, tudo é ilusão, Mayavada. Então Krishna falou assim: então você cria uma filosofia que vai fazer com que esses Mayavadis fiquem atraídos por uma filosofia completamente sem sentido, e assim os Bhaktas tenham paz. Aí segunda parte da resposta: por ser um grande devoto de Krishna, Mahadeva auxiliou na tarefa de aliviar a terra das forças assúricas ao instigar e apoiar a luta de Banasura contra o Senhor. Por si só, Banasura jamais teria se atrevido a lutar contra Krishna, em consequência do que jamais seria eliminado. Então olha só que situação complexa. Assim como Mahadeva Shivaji, tomando partido de seu próprio devoto, lutou pessoalmente contra Shri Krishna, da mesma forma o avô Bhishma toma o partido dos Kauravas para lutar contra o seu senhor. Por que então a dúvida quanto a sua Bhakti ter se perdido? Então assim nós vamos parar por hoje.
Já são, nós temos que fechar. Amanhã de manhã, se Krishna permitir, nós vamos estar juntos novamente. E essa Bhagavad Gita do nosso amado e eterno Srila Gurudeva, com comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur e Srila Vishnu Jagavati Thakur, uma joia raríssima, né, que na verdade é todo um baú incrível, enorme de joias raríssimas que Srila Gurudeva vai colhendo e vai mostrando pra gente assim, daquele jeito que só ele consegue, né? Então nós vamos, se vocês não se incomodarem, nós vamos com calma, nós podemos absorver e manter esses ensinamentos dos nossos acharyas e de Bhagavan Shri Krishna no coração. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Jai Radha Gopinath ki Jai, Radha Navadvija ki Jai. Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhubhyo Pacitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandava Pranam, Jai Shri Radha.